possa atingir os melhores resultados. E como eu falei, né, nós temos, além desse exemplo lá de maior gravidade no Brasil, que foi o primeiro caso lá com a ANIM, também utilizamos ela no caso lá de Santa Catarina, né, em 2004, no caso da detecção do vírus presente aqui já no Ceará em 2005, quando a doença não tinha nem acontecido, tá? Com a detecção da mancha branca lá em 2011, no sul do Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco. Então, com a detecção da presença da mancha branca no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, no Vale do Mossoró, quando a doença já estava se direcionando ao Ceará, e assim como foi no leste do Ceará. Então é uma ferramenta que nós utilizamos por diversas vezes e que é de suma importância, né? Hoje nós temos alguns casos suspeitos que a gente não está conseguindo diagnosticar, principalmente porque essas ferramentas estão acabando, também estão isoladas, né? Não estamos tendo acesso, estão dentro da universidade, então estão emprestadas para principalmente o PCR, né? Para as secretarias de estados que estão determinando a carga viral do Covid. Tá? Então nós temos muitos exemplos de como e quando que essa ferramenta foi utilizada. E ela, apesar de não responder naquele ciclo, porque é muito demorado a preparação da amostra para realizar essa análise, ela é importante porque o produtor pode estar diante de um caso grave na sua fazenda, na sua bacia de produção, né, nas suas vizinhanças, e quanto mais informação ele tiver sobre aquele, não só sobre o agente, mas também sobre o quadro da doença, ele vai poder dispor, buscar as condições melhores de convivência com aquela situação. Porque, no caso, quando começamos lá com a necrose muscular, a gente tinha a condição de acompanhar o quadro da doença. Era um quadro crônico, né? Ela ia evoluindo ao longo do ciclo de cultivo, quando o camarão estava com 7, 8 gramas. E nós íamos com as ferramentas presuntivas, que eu comentei na semana passada, íamos gerenciando a situação do ponto de vista econômico-financeiro. Tá? E no caso da mancha branca, como é uma ação mais aguda, em determinadas situações desses exemplos que eu coloquei, não foi possível para o produtor naquele momento encontrar uma melhor solução do ponto de vista financeiro, né, tecnológico. Então, esses exemplos servem para que a gente possa aprender com os casos futuros, né? Nós temos algumas doenças que estão acontecendo agora em sistemas superintensivos, em sistemas intensivos. Nós estamos entrando no período agora de frio, da estação de frio, de inverno, que começa agora na próxima semana aqui, e que as flutuações de temperaturas às vezes coloca o diagnóstico do que está acontecendo em uma situação mais delicada, tá? E cada diagnóstico desse, né, apesar de a gente compreender que a dificuldade, né, dos nossos produtores, principalmente grande parcela dos produtores, cerca de 80%, são micro e pequenos produtores, e a gente compreende que essa ferramenta que nós estamos comentando hoje, né, as conclusivas, não são fáceis de chegar a esse grupo de produtores, não é uma coisa simples. A aceitação dessa ferramenta, né, é muito difícil, apesar de todas essas vantagens, de todo esse conhecimento que nós falamos até o momento. A
A gente sabe que é difícil ela funcionar para um grupo ou uma região de produtores em virtude dessa logística que nós estamos comentando. Tá? Então, e as dificuldades também de quem está tratando com essas ferramentas hoje, né? Porque como grande parte dessas ferramentas são conclusivas, depende de uma estrutura da universidade, depende da estrutura de equipamento, de pessoal, de material de consumo. Muitas vezes a gente compreende a dificuldade que tem em chegar para um grupo de produtores essa melhor resposta, como nós comentamos anteriormente, né? Então, por que a gente utiliza essa ferramenta conclusiva? É sobre o que eu falei até o momento, mas existe alguns obstáculos para que ela possa ser utilizada com mais facilidade dentro do setor produtivo. Tá? Então, a gente compreende que essa dificuldade é bem marcante em nosso setor. Apesar de ser a ferramenta que mais orientou vários grupos de produtores sobre aonde que a gente estava se metendo. Porque em outras ocasiões eu tenho comentado aqui na live que a condição de saúde do camarão é difícil de ser gerenciada em virtude de ser um animal aquático, das dificuldades de compreender quais são os agentes agressivos à atividade, e isso ainda dificulta, porque apesar desses esforços dos últimos anos, nós não temos muitas pessoas disponíveis no Brasil para trabalhar com essas ferramentas, tá? Apesar de saber que ela é de suma importância, porque os prejuízos são grandes quando a gente não tem uma conclusão sobre o que está acontecendo, e principalmente que a gente pode estar gastando dinheiro, meio que está como um carro atolado, né? Querendo sair, a gente não sabe o que aconteceu naquele ciclo, apesar do tempo de resposta ser longo, a gente precisa saber o que aconteceu com aquele ciclo para poder, no ciclo seguinte, ter uma noção mais segura do que pode vir a acontecer, tá? Então, essas são as principais características dessa ferramenta de trabalho, né? É mais acadêmico em si, né? Estou tentando falar da maneira mais